E aí, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao canal Kaizoku Mangás. E primeiramente eu queria me desculpar pela essa luz meio porca, mas infelizmente essa iluminação meio improvisada é o que eu tenho no momento, então vai ter que ser assim. E segundo, o mangá que eu vou falar hoje tem uma coisa bem engraçada, uma coincidência engraçada que aconteceu, que esse mangá eu já tinha comprado faz um tempo, tipo meses assim, e eu ainda não tinha lido. Ele tava na minha coleção lá, tava lendo outras coisas, então eu ainda não tinha lido ele. E eu resolvi ler ontem, me deu uma vontade assim, vou ler esse mangá. E o engraçado é que eu li ontem à noite, e hoje de manhã eu descubro que o primeiro episódio do anime saiu. Então vai acabar que eu já assisti o episódio e eu vou falar sobre, assim. Então esse vídeo vai ser dividido na primeira parte, que eu vou falar sobre a sinopse e um pouco do mangá sem spoiler. A segunda parte que eu vou falar um pouco sobre os spoilers. Por último, vou falar um pouquinho sobre o anime também, o que eu achei. E então é isso. O mangá que eu tô falando é o Pecado Original de Takopi. E esse mangá fala sobre a história de uma menina chamada Shizuka, que é uma menina bem triste, uma menina que tem muitos problemas na vida. Ela tem 9 anos, é uma criança, né? E certo dia aparece na frente dela um alienígena, um extraterrestre, e aparece com fome, e ela alimenta ele. E esse bicho começa a ficar junto com ela. E ele, no mesmo dia, diz pra ela a sua origem, né? Ele se trata de um Felício, que é como o mangá chama, e ele vem do planeta Feliz, onde todas as coisas são felizes. E ele jura que vai fazer essa menina triste, com muitos problemas na vida, ter um sorriso gigante no rosto. E assim, essa é basicamente uma sinopse do mangá. Então agora eu vou falar um pouco sobre a edição, antes de falar sobre o mangá. Esse mangá foi lançado em 2021 pelo autor Taizan 5 e foi lançado pela Panini em 2 volumes, que equivalem a 16 capítulos do mangá. E eles lançaram esses 2 volumes em um box. Um box que a preço de capa tá R$ 73,80. E esse box, vocês estão vendo aí na tela, esse box. Ele é um box simples, tem essa partezinha rosa com os desenhos do Takopi. Nada demais, o material meio fraquinho, tanto que vocês estão vendo que deu umas danificadas por causa da viagem, mas enfim, nada demais, né? E, inclusive, esse mangá, o preço de capa é R$ 73,80. Eu consegui esse mangá por R$ 39 e pouco, e foi pelo aplicativo da Magazine Luiza. Então, se você quiser pegar ele, eu recomendo por esse lugar, que é o mais barato que eu achei. Pode ter em lugares mais baratos, mas eu tenho quase certeza que é no aplicativo da Magazine Luiza. Que lá, hoje, se eu não me engano, que eu vou postar esse vídeo acho que no mesmo dia que eu gravei. Se não for, eu tenho quase certeza que a promoção ainda vai estar lá por alguns dias. E a promoção acho que está por 34 e pouco. Uns 10% de desconto ainda mais com esse preço. Então, eu recomendo vocês irem lá no aplicativo da Magazine Luiza, que o preço está bem bom. Então agora eu vou falar sobre as minhas impressões sobre essa obra e se eu recomendo, né, para quem quiser ler. E primeiramente, né, eu recomendo. É uma obra muito boa. É rapidinho, você lê em uma noite só, assim, menos de 1 hora, esses 2 volumes passam rapidinho. E é uma história muito boa, eu realmente gostei. E se fosse para descrever ela em uma palavra, eu descreveria de chocante. Porque ela não é uma história muito explícita com gore, não, nada disso. Tem coisas pesadas, e esse mangá é muito pesado. Tem certas coisas, mas não são tão... Não. Eu tô lembrando agora, realmente, tem coisas explícitas, assim. Mas nada muito absurdo, tipo, gore, não. Mas tem temas sensíveis, então, se você é sensível para alguns temas, assim, então talvez você tenha que ir preparado, mas... Enfim, é uma obra tranquila, apesar desses temas sensíveis, é uma obra que você consegue ler e ela ainda
ela ainda deixa mais leve, ela não pesa 100%. Até por causa do Takopi, que é um bichinho totalmente fora da realidade, né? Um desenho de um bicho redondo, rosa. Beleza, você não tá vendo cor, mas no anime ele já tá em cores, se você quiser começar pelo anime. Mas ele é um bicho que quebra um pouco desse clima tenso do mangá, desse clima pesado. Porque ele é muito engraçado, assim. Você vê ele tentando fazer a Shizuka ficar feliz com os aparelhos felizes do Planeta Feliz. E é muito engraçado, apesar das coisas tristes desse mangá. Então, se você é uma pessoa que curte uma história de drama, meio de magia, né? Porque até a personagem fala que não acredita em magia, e meio que não é magia, né? É uma tecnologia do espaço. Mas se você curte drama, histórias mais densas, assim, você vai gostar desse mangá. E eu recomendo, porque eu achei uma história muito boa. É uma história que eu recomendo, então aproveite se você quiser pegar, né? No site da Magazine Luiza tá barato, com desconto. Então vai ser, acho que, a melhor chance para você pegar esse box com esses 2 volumes. Agora vai começar a parte com spoilers. Então tem um alerta bem grande na tela, então, e eu provavelmente vou dividir o vídeo por partes, assim. Se não der, não consegui, mas o alerta tá aí. Enfim, a história começa do jeito que eu falei, né? A partir da parte que o Takopi, inclusive que foi um nome dado pela Shizuka, que o Takopi vai fazer ela dar um sorriso. E a história começa assim. Aí ele vai pra casa dela, conhece o cachorro dela, o Chappie, e ela já diz, né, a Shizuka, que o Chappie é praticamente a única coisa que mantém ela ali, firme e forte, apesar dos problemas. E o Takopi é um ser bem, vou dizer, ingênuo, inocente, porque comparado com o planeta que ele vivia, né, o planeta Terra é bem mais triste, com problemas. E, enfim, essa inocência dele faz às vezes ele não perceber certas situações e não entender o que está acontecendo. Sempre levar do jeito feliz, bobo. Mas tem coisas muito tensas acontecendo. Por exemplo, a Shizuka, né? Ela sofre bullying pesado, assim, das garotas da escola. A principal sendo a Marina, que é uma outra personagem que vai ter relevância no mangá. E ela sofre bullying, ela apanha da Marina, joga uns materiais dela fora, somem com as coisas dela. Enfim, muitas coisas terríveis, né? E aí o Takopi começa a participar da escola junto com a Shizuka, né? Ele, obviamente, os outros não veem ele, porque ele se disfarça. Mas ele tá junto lá com ela na escola. E bem no comecinho do mangá, vai ter um acontecimento que vai... É a primeira coisa que te choca nesse mangá. Que você vai olhar e falar, caraca, esse mangá também não é tão bobo quanto eu esperei no começo. Porque beleza, você é uma menina triste e tudo, mas você não imagina que isso ia acontecer. E essa cena que eu tô me referindo é uma cena muito pesada que, depois desses dias de vivência, ao exato 7 dias que o Takopi tá convivendo com a Shizuka aqui na Terra, e um certo dia ela aparece toda surrada, assim, com o rosto machucado, tudo, e só com a coleira do seu cachorro na mão. E o Takopi não entende, né? Acha que é alguma coisa dos seres humanos, assim, não entende realmente. E ele acha que vai conseguir reconciliar a briga entre amigas, com um laço da reconciliação. Que, nas palavras dele, se você amarra esse laço nas duas pessoas, elas vão se reconciliar e fazer as pazes. Mas aí a Shizuka recusa e fala que pode usar o laço sozinha. E ele acaba permitindo, mesmo a sua mãe tendo falado que isso era proibido, não podia deixar os humanos usarem as ferramentas mágicas fora de vista. E
simplesmente quando ele segue ela, depois de muito tempo, assim, muito tempo, algumas horas, que ele segue ela e chega na casa dela, ele descobre que ela se enforcou com o laço da reconciliação. E o Takopi fica chocado, assim, ele não sabe por que ela fez isso, como que isso aconteceu. Ele fica muito triste, só que ele lembra uma função de um aparelho feliz que ele tinha, que é a câmera da felicidade, sei lá, alguma coisa assim. Só que essa câmera tem um porém. Quando ele tira uma foto dela, essa foto está marcada. Então, mesmo que passe vários anos no futuro, se ele inserir essa foto de volta na câmera, ele vai voltar para esse momento, para o momento que a foto foi tirada. E ele faz isso. Ele volta nesse momento e tenta agora impedir de que isso aconteça, que a Shizuka morra. E ele vai tentando. Ele volta, tenta, mas acaba que sempre dá no mesmo incidente, que é a Marina arma uma situação pro cachorro da Shizuka morder a Marina, e o cachorro sair como culpado. E levam o cachorro pra algum tipo de canil, e a Shizuka fica desolada, porque aquele cachorro é praticamente tudo que ela tinha. Porque ela não tem apoio dos pais, não tem amigos, sofre bullying, e aquele cachorro era tudo que ela tinha. E perdendo ele, ela fica sem rumo na vida. E o Takopi tava tentando, voltando, tentando fazer alguma coisa que mude isso, mas sempre dava no mesmo. Porque a Marina tava indo atrás deles para fazer isso. Inclusive, a Marina é uma personagem que, se você vai ler, você vai ter muita raiva dessa menina, muita raiva mesmo. Mas ela não é só uma menina, ela é a vilã e ponto. Ela é uma menina do mal, uma criança do mal. Não, tipo, ela tem um motivo. Aí vai de você achar válido ou não. Tipo, pode ser válido, não que seja justificável, porque não é. Ela é uma malditinha, essa criança. Mas, enfim, ela tem um motivo, sabe? Em relação à casa dela, a mãe dela tá tendo problemas com o marido, estão quase se divorciando, ela acaba descontando tudo na filha, enfim. E o pai da Marina tava virando amigo, não sei, ficando com a mãe da Shizuka, e isso tava influenciando a Marina a fazer essas coisas com a Shizuka, porque ela acha que é tudo culpa dela, que se você não estivesse aqui, meus pais estariam bem, esse tipo de coisa. E beleza, é horrível, mas é uma criança recebendo todo tipo de coisa ruim em casa, e ela vê aquela menina. Putz, se essa menina não estivesse na minha vida, nada disso estaria acontecendo. Beleza, é um pensamento idiota de criança? Sim, mas é uma criança, crianças são idiotas. Então dá pra você entender, não são personagens tipo, essa é a bonzinha e essa é a malvada. Até porque em outra parte do mangá, mais pra frente, você vai ver que a Shizuka não é aquela menina, tipo, daquele estereótipo, tipo, é a menina que sofre bullying e ela é 100% boazinha. Então, ela sempre vai perdoar quem fez bullying com ela, ela vai sempre ajudar os outros porque ela sofreu e agora ela tem que fazer agora as coisas boas. Não, ela tem meio uns desvios, assim, tipo, sendo bem egoísta. E é meio que isso, porque crianças são egoístas, crianças às vezes pensam só em si mesmo. E é bem interessante, porque não são personagens só preto no branco. Tem umas camadas a mais. Enfim. E agora eu vou falar do último evento, assim, com spoilers, porque é meio pai eu contar toda a história do mangá aqui, então eu recomendo que você leia depois disso. Mas, enfim, se você já tá vendo spoilers, você não deve estar se importando com eles, mas eu vou parar por aqui, nesse incidente, pra deixar continuar a história, pra não perder toda a graça. Mas, enfim, esse incidente, no caso, chega um dia que, depois do cachorro da Shizuka já ter sido levado e eles não ter conseguido resolver isso, pegar o cachorro de volta, a Marina chama a Shizuka pra floresta, um lugar que é proibido, a passagem é proibida. E nesse lugar
a Marina começa a gritar com ela, descontar a raiva dela, bate nela, até que o Takopi, em um momento de tentar salvar a sua amiga, deixando de ser covarde, porque em outros momentos ele ajudou ela, mas sempre que ele via a Marina ele ficava com medo e se escondia. Então ele acabava deixando beleza, ele ajudava depois, mas de outra maneira. Ele tinha medo da Marina, porque ele já apanhou dela quando ele se transformou na Shizuka. Mas enfim, esse não é o caso. Mas, enfim, em um momento de deixar de ser covarde, um momento de coragem, ele pula para ajudar a Shizuka e bate com a câmera da alegria na cabeça da Marina. E ela cai no chão com a cabeça sangrando e você simplesmente descobre que a Marina morreu. Isso, exatamente. O Takopi matou a outra criança que fazia bullying com a Shizuka. Enfim, eu vou parar por aqui porque já é um absurdo. Enfim, leia esse mangá. Ele é muito bom mesmo. E é isso. Depois disso aqui eu não vou mais falar. É aqui que começa a ficar louco de verdade. Inclusive, o mangá... Não vou dizer que vai ser assim pra todo mundo, né? Claro, pra mim é um caso, pra você pode ser outro caso. Mas eu acabei até me emocionando com esse mangá. E... beleza, foi uma parte específica que eu acho que o tema pegou no meu coração, assim. Que foi sobre... uma parte sobre dois irmãos. O irmão mais velho e o irmão mais novo, né? E eu acabo me colocando no lugar e... aí você já viu, né? Aí eu me emocionei. Então talvez você pode se emocionar em alguma parte também, porque é um mangá bem dramático e triste, assim. Você pode acabar se emocionando, né? Como aconteceu comigo. Mas enfim, só uma informaçãozinha. E agora eu vou falar um pouco sobre o anime. Bem pouquinho mesmo, vou falar mais por cima, assim. Eu assisti o episódio e a produção tá muito boa, de verdade. A direção tá muito boa. A animação tá fluida, bonita. Realmente, a direção é muito boa por causa dos enquadramentos. Tem enquadramentos bem legais, umas ideias assim, tipo, não é só uma adaptação que pega e bota exatamente o mangá, não. Tem umas coisas bem criativas, assim. A trilha sonora tá muito boa, a intro, a ending, músicas muito boas, assim. O trabalho de voz, né, dos atores tá muito bom também. Enfim, se você prefere anime no geral, prefere o audiovisual, assim, do que ler, é provável que você vai gostar mais do anime. Não sei, dá uma chance pro mangá também, porque é muito bom. Então você pode ver o anime primeiro, agora que tá saindo, só saiu o primeiro episódio. Você pode ver o anime, esse primeiro episódio, e ir pro mangá, se você conseguir comprar, né? Mas o anime realmente tá muito bom. Se manter essa qualidade dessa animação, da direção, esse vai ser, acho que, um dos melhores animes do ano. Mesmo, assim. Porque eu achei muito bom, tipo... ele tem muitas ideias, assim, de enquadramento, de câmera, de cores, assim, pra transmitir a mensagem da cena. Enfim, tá um anime muito bonito, então eu recomendo que você veja. E acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. E é isso. Falou. Obrigado.